Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Cá estou eu novamente. Hoje não tá brincadeira. Eu tenho ficado alguns dias sem efetuar postagens, até porque às vezes os assuntos não são tão relevantes assim. Quando se trata de assuntos relevantes, aí sim, aí eu procuro me manifestar minha opinião, humilde, tá? Para aqueles que estão junto com a gente, nos acompanham, nossos amigos, famílias de bem. E aquela história, eu aceito a opinião de vocês, espero que vocês aceitem a minha opinião, sendo favoráveis ou não. O mais importante é nós gritarmos, é nós colocarmos a nossa opinião aqui entre nós, nesses nossos grupos, né, de comunicação social aqui, né, de certa forma. Eu quero falar nessa minha postagem sobre a decisão importante dos ministros lá do TSE, com relação às pesquisas eleitorais. Sou totalmente a favor. Parabéns, pelo menos uma decisão coerente, uma decisão bacana, uma decisão que começa a dar um rumo diferente para campanhas eleitorais. Por quê? Uma coisa que eu sempre prego aqui, eu bato de frente, eu grito, é a manipulação do povo brasileiro, é querer induzir o povo brasileiro. E uma das formas e maneiras que se utilizam, além das redes de telecomunicação, né, televisivas, radiofônicas e escritas, são as pesquisas. Só que, como eu sempre disse aqui nas postagens, atrás dessas pesquisas existem grupos empresariais, existem grupos de grandes latifundiários, existem grupos até de multinacionais interessados, que financiam nos bastidores essas pesquisas. E aí colocam lá nomes que você se surpreende. Mas por quê? Porque aquele nome é interesse deles. É o interesse deles. Né? Nós temos visto tantas matérias, né? Esses processos todos, delações premiadas, superfaturamento de obras, roubos, saques, sabe, propinas e tal. Preste atenção como funciona. Esse é o sistema, é o processo utilizado no Brasil. E já foi descoberto, já foi colocado para o povo brasileiro. É que o povo brasileiro, na sua grande maioria, está lutando, trabalhando, e às vezes não tem tempo para ficar vendo determinadas situações. Mas é preciso acompanhar. Só a partir do momento que o povo brasileiro tiver consciência política, consciência humana e, como consequência, consciência política, pensar no coletivo, pensar no bem-estar das famílias, dos seus próprios filhos e netos, do bem-estar do seu próximo, ter compaixão com o seu próximo que está sofrendo. Aí ele começa a pesquisar, a avaliar bem os candidatos. Não indo atrás, no caso aqui do foco dessa minha postagem, das pesquisas. Né? Eu não vou citar aqui nome de fundações, de instituições, de institutos de pesquisa, porque a gente corre o risco ainda de ser processado. Mas nós já vimos no passado aí, basta pesquisar no Google, pesquisem no Google, né? Instituições, né, que praticam esse tipo de serviço, estavam envolvidas em rolo, recebendo dinheiro de fora, para colocar A, B ou C lá em cima. E aí, o cidadão, a cidadã que não tem tempo, vai assistir um jornal e vê lá, meu nome, Ruiz Carlos Cesário, 56% de aprovação, 56% de intenção de voto. Aí o cara olha e fala, pô, esse Cesário deve ser um cara bom, hein? Votar nesse cara, hein? Aí vai ver um coitado do sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo que sofre e bate de frente com esse PSDB ditador, com esse Geraldo Alckmin Maduro. Então, gente,
É um humilde cara que não tem intenção nenhuma de ser candidato, nada, 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 nada. No meu caso. Mas no caso do cara que tá lá, é o cara desses grupos empresariais. É o cara dessas grandes organizações de telecomunicação. Redes televisivas, radiofônicas e escrita. Por quê? Gente, vamos pôr esse cara lá. Esse cara entrando, nós estamos bonitos. Agora, se esse aqui entrar, nós estamos na roça. E esse que eles não querem, eles vão meter o cacete sem dó. Desculpe o palavreado, gente. Eles vão meter o pau sem dó, mas sem dó e sem piedade. Vão falar barbaridades. Eles vão se esquecer que no Brasil existe uma Constituição Federal. Que no Brasil existe democracia e liberdade. Que não foi praticada até hoje, que nós esperamos que seja praticada no futuro. Que a Constituição Federal seja colocada em prática. Porque nós vivemos os últimos 32 anos, na verdade, uma ditadura governista. De bastidores, tudo enfiado goela abaixo do povo. Mas o povo passava despercebido, porque esses caras são inteligentes. Então, esses políticos, grandes grupos empresariais, grandes organizações de telecomunicação, eles estão juntos, gente, tentando induzir vocês e manipular vocês para que as pessoas de interesse deles venham no futuro a governar o Brasil, os estados, a tomar as decisões nos parlamentos, seja na Câmara Federal ou no Senado. Por isso que nós estamos na situação que estamos. Eles trabalham isso nos bastidores e eles acabam induzindo. Eu fui induzido, manipulado, algumas vezes, infelizmente, eu fui. Até cair a minha ficha. Até eu começar a prestar mais atenção. Até eu perceber o que estava acontecendo. Hoje acabou. Acabou. 15 segundos? Mas nunca vocês vão ver minha carinha ali nos 15 segundos em 32 anos. Fora o que ficou para trás. São 32 anos que poderia ter sido prestado um bom serviço de qualidade, informativo, denunciando, mostrando, sabe? Trabalhando em benefício do povo brasileiro, em benefício do país. Foram 32 anos de omissão. Eu tentei denunciar irregularidades dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo na Rede Globo, com matéria pronta, com testemunha. Foram lá, fizeram tudo o que tinha que ser feito. E não foi publicado. E não quiseram jogar ao ar. Ó, esse ano aqui, ó, qualquer policial aí, representante de classe, associação que quiser fazer denúncia, vai encontrar dificuldade. Mesmo, tá certo que o país está passando por um processo diferente. Pode ser que dê certo. Mas no meu tempo, até pouco tempo, até uns 2, 3 anos atrás, mas nem pensar. E os caras tinham a coragem de falar pra mim. Ó, é ano de eleição, não vamos jogar pro ar, porque é ano de eleição, cara. Mas e daí que é ano de eleição? Tem que jogar no ar, mas vai prejudicar tal candidato. Mas e daí que vai prejudicar tal candidato? Mas se ele ganha depois? Aí nós perdemos o recurso, nós perdemos o que eles investem aqui na emissora, eles investem. Nós vamos perder tudo. Eles vão fazer a cabeça de empresários para não investir mais na nossa emissora. Então, nós não vamos jogando pro ar. Aí me vem com 15 segundos. 15 segundos em 32 anos é muito pouco. É muito pouco para essa concessão conquistada por Roberto Marinho e seus amigos quando financiaram o regime militar, porque o Brasil já estava na mesma situação, sendo saqueado e roubado, propinas, falcatruas, e aí esse grupo, não que eles estivessem preocupados com o país, volto a dizer, preocupados com a população brasileira, eles estavam preocupados com o patrimônio próprio. Eles estavam preocupados com o futuro,
com as perdas que eles poderiam ter financeiramente no futuro. Por quê? Grupos se preparavam para entrar no país, para tentar inclusive mudar o sistema de governo do país. Existiam guerrilheiros sendo preparados. Só no acampamento nós tínhamos 160 guerrilheiros sendo treinados no meio de uma floresta. Para quê? Para dar beijinho na população? Aí Roberto Marinho correu com o que tinha de mais forte e pediu: gente, se vocês não tomarem uma providência, eles vão arrebentar com o país e esse povo todo vai invadir o país. Aí foi tomada a providência e olha, o regime militar tem que ser ali no pega pra capar, porque senão morre todo mundo. Vai pra uma guerra, vai! Vai! Pesquise Primeira e Segunda Guerra Mundial pra vocês verem. Caísse na mão dos alemães pra vocês verem. Ah, mas Cesário, não era uma guerra. Veja bem, não era uma guerra, mas era um processo em que estavam tentando deteriorar o nosso país, arrebentar o nosso país, estavam roubando, saqueando o nosso país, estavam tentando tomar o nosso país, que é enorme, rico, pelo menos era, né? E estavam, sabe, querendo vender o nosso país para forças ocultas que estavam vindo de fora. E as Forças Armadas não queriam assumir. Tanto que o Figueiredo depois não queria assumir. Mas ele teve que cumprir a ordem. Ele perguntou, é uma ordem ou tem alternativa? É uma ordem. E ele cumpriu a ordem. Então, não vamos nem falar em ordem, em disciplina e hierarquia. Se esses políticos cumprissem com a obrigação deles constitucional, nós estaríamos melhor. O povo brasileiro estaria melhor. O país estaria melhor. Eles não cumprem com nada. Estão nem aí com nada. Só com o bolso deles. Então vamos tomar cuidado, gente. Então, olha, eu quero dizer que parabéns à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão lá, pelo que eu entendi, foi 10-1. Teve um aí que nós sabemos quem é. Foi contrário. Mas aí é aquele negócio, né? Graças a Deus que tomaram essa decisão. Então, pesquisa eleitoral, gente, vamos cair fora disso. Não dá ibope para pesquisa eleitoral, não. Sabe? Não dá atenção para pesquisa eleitoral, não, gente. É conversa para boi dormir. Sabe? Vem cá. Vai na Polícia Militar hoje, faz uma pesquisa eleitoral dentro de um batalhão. E pergunta sobre esse candidato a presidente do estado de São Paulo. Se ele tiver 1%, é capaz de ter, viu? Infelizmente, eu sei como é que funciona. Mas hoje, a situação, se ele tiver 1%, 2% de intenção de voto é muito. 98% vai votar em outro candidato. E vocês até já sabem quem é. Porque eu estou acompanhando no meio aqui. E eu não quero transformar isso aqui em campanha eleitoral. É minha opinião particular. Eu quero ajudar, contribuir, agregar, somar. Para que o país saia dessa sujeirada toda. Então, mas se você fizer uma pesquisa hoje dentro da Polícia Militar, 95% ou 90% vai votar num candidato. O resto vai dividir com os outros. E o candidato de São Paulo, se tiver 2% de intenção de voto, é muito. Dentro da Polícia Militar. O que eu estou querendo dizer? Depende de onde você vai fazer a pesquisa. Depende de onde você está pegando as pessoas entrevistadas. Vocês viram outro dia, saiu aqui ó, na internet, o cara perguntando do Lula para os petistas. O que você acha que o pessoal do PT vai falar do Lula? Não dá para entender um negócio desse. Aí filmaram e jogaram na internet. Então, caem fora. A própria Globo ontem, ela noticiou a decisão e falou da indignação das associações de telecomunicação, etc e tal. Por quê? Acabei de explicar. Agora há pouco.
os interesses. A partir do momento que não puderem fazer as pesquisas, não puderem induzir, manipular, a partir do momento que as grandes organizações de telecomunicação não puderem trabalhar com isso, melhora o processo eleitoral. A avaliação, a pesquisa do eleitor. Isso é democracia. Isso é liberdade. Isso é democracia. Isso é liberdade. Porque aí depois eles... aí eu vou fazer o complemento. Aí logo em seguida, eles mostram uma matéria onde jovens de 19 a 25 anos, né, eles terão perdas enormes. Eles perdem muito financeiramente. Até porque, mesmo às vezes com alguma formação, eles são reprovados. Porque a educação no país é ruim. É ruim demais. A educação no país é ruim demais. 4% de analfabeto. A própria emissora mostra o porquê que nós estamos nessa situação. O porquê que às vezes o povo vota de maneira induzida e manipulada. Por essas organizações de telecomunicação, por esses grupos empresariais, grandes latifundiários, por esses grupos de multinacionais interessados que aqueles estejam nos parlamentos, Câmara e Senado, que aqueles estejam no governo, aqueles irão nos beneficiar, como nós vimos aí na Lava Jato. É o processo que acontece, está tudo claro, muito claro, gente. Muito explícito para a gente ver. Então, essa manifestação de indignação, aí eles chamam o direito de democracia, de liberdade de imprensa. Gente, fala para mim. Liberdade de imprensa tem, democracia para eles tem, só que eles não divulgam o que tem que ser divulgado. Volto a repetir, 32 anos, 15 segundos é muito pouco. 15 segundos é muito pouco. Aí, nessas pesquisas aí, de institutos, eu gostaria de que eles colocassem assim, é que agora vão acabar com isso. Vai ser uma grande coisa. Mas vamos supor, qual que é a sua intenção de voto? E põe lá 10 candidatos. Minha intenção de voto é no fulano. Aí você põe uma pergunta embaixo. Você vai votar em quem está envolvido em processos de corrupção? Pergunta se o Instituto vai pôr uma pergunta dessa. Eles evitam. Por quê? Porque de repente o interesse vai quebrar. Porque a pessoa fala assim, Cesário, você vai votar em quem? Eu vou votar no fulano aí. Aí, não vai falar que o fulano é corrupto. Mas eu tô dando a ideia. E quero que vocês pesquisem se alguma vez fizeram isso. Aí coloca lá, como segunda pergunta, vocês vão votar em pessoas envolvidas em corrupção no país? Na Lava Jato, nos roubos, no saque, nas propinas? Aí a pessoa vai falar, nossa, o candidato que eu falei que vou votar, ele está envolvido. Aí já quebra as pernas. E se esse candidato for o de preferência desses grupos, dessas forças ocultas que predominam no país, por quê? Dinheiro, economia, são as forças econômicas do país, certo? Se for interesse deles, beleza. Se não for, não. Não vai colocar a pergunta. Por quê? Vai quebrar as pernas do candidato deles. Entendeu o que eu quero dizer? Então, gente, tudo eles fazem em detrimento de interesses. Os empresários investem numa determinada situação porque eles sabem que vão ter retorno, vão ter lucro, vão ganhar dinheiro. Pelo menos essa é a intenção. E eles não investem no escuro. Eles trabalham até com assessores. Com 60%, 70%, 80% de possibilidade de ganhar e não de perder. Né? Na Petrobras, muito deram com a cara na porta.
Muito empresário honesto perdeu dinheiro. Porque investiu lá, e aí quando estourou a coisa, foi ver, já era. O dinheiro dele já tinha ido. Então nesse caso perdeu. E no mundo político a mesma coisa. As grandes organizações de telecomunicação, né, quase a maioria, os grandes empresários, grupos empresariais de multinacionais, enfim, grandes latifundiários, fazendeiros, vão investir em quem é do interesse deles. Porque no futuro vão favorecê-los. Como nós vimos no processo da Lava Jato. Né? O cara, ele até queria votar contra, mas ele vai votar a favor por quê? Porque... Então, não entrem nessa de pesquisa. Caem fora. Parabéns pela decisão da justiça em acabar com essas perguntas fora do contexto eleitoral, que induz, que manipula. Parabéns, certo? E, gente, não vamos, sabe? Vamos nos valorizar. Não vamos nos vender por meia dúzia de tijolos, sabe? Um pouquinho de areia, uma dentadura. Não adianta. O negócio é ter governante sério, parlamentar sério, que decida de forma séria, e amanhã você tenha tudo o que você precisa, de maneira honesta, justa, sem ter que se constranger, se humilhar, e nem ficar se expondo a vagabundos, ladrões, saqueadores, propineiros, como esse que nós vimos até agora. Parabéns ao Ministério Público Federal, que vem fazendo um excelente trabalho. Parabéns. Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém, mas a justiça tem que punir, sim, e ela tem que ser soberana. Tem que ser soberana. Desde o cidadão mais humilde até o cidadão mais importante desse país. A justiça tem que ser soberana. Tem que se cumprir a Constituição Federal, Código Penal, Código Militar, Código Penal Militar, enfim, tem que se cumprir. A justiça tem que ser soberana. Um país que não tem justiça, todos sofrem. Todos sofrem, inclusive aqueles que praticam a injustiça. Porque um dia vai recair sobre eles. Ah, mas Cesário, como assim? O sujeito desviou dinheiro da segurança pública. Então não aumentou o efetivo, não estruturou a polícia, não comprou armamento, não comprou viatura, não valorizou o policial militar, não deu assistência médica odontológica. Aí o seu filho vai lá comprar um negócio, compra um celular, tá na rua, o cara vem, toma o celular, dá um tiro na cabeça dele. Ah? Entendeu? Então, de repente, se ele não tivesse desviado o dinheiro, tava passando uma viatura ali e inibir a ação daquele marginal. E o filho dele ia estar vivo com o celular na mão. Percebe? Eles trabalham contra eles mesmos. Contra a família deles mesmos. Um dia recai sobre eles mesmos. Tá? Lembra o russomano? Oh, pelo amor de Deus, mandei na minha casa. É assim. Né? E tantos outros aí que são do mundo político, que um dia recai sobre eles. Um dia recai sobre eles. Viram Ney Santos? Geraldo Alckmin foi em churrasco, abraçou o cara, apoiou o cara politicamente. Aí o cara tava com liminar, prefeito de Embu das Artes. Quando foi agora, a Câmara Municipal caçou ele, ele fugiu. Prefeito eleito, apoiado por Geraldo Alckmin do PSDB. E quem é Ney Santos? Uma das lideranças de uma facção criminosa chamada PCC. Então, ó, temos que... A minha ficha caiu já há algum tempo. Eu espero que a sua caia também.
e nessas eleições que estão por vir, a gente se ligue nessas coisas aqui, ó. Menino, ele é reprovado em seleções, em processos de seleções, em detrimento de português, falta de entendimento. O cara não sabe o significado de uma palavra. E o cara tem formação de ensino médio. E o cara às vezes tem formação universitária. O cara não sabe escrever direito, tem um português péssimo, né? E ainda por cima sofre desse problema de falta de entendimento. Ele lê um texto, não sabe o que significa. Ele vê o político numa propaganda eleitoral e às vezes ele não sabe nem o que o político quis dizer. Ele não tem esse entendimento. Aí chega nas eleições, vota no cara errado, não pesquisou, não avaliou. Em detrimento disso, ó, são anos de péssima educação, de desvalorização dos professores, da falta de estrutura nas escolas públicas, principalmente. Então, ensino ruim, péssimo. E aí é uma bola de neve. Vai sofrendo consequências e mais consequências. Então, isso é democracia? A criança vai lá, o adolescente vai lá, eles ensinam a história do Brasil tudo errado. Não tudo errado, mas boa parte errado. Eles enfeitam, pavão, não é aquilo. Fala a verdade pro menino, pra menina. O que aconteceu quando descobriram o Brasil. Que na verdade a descoberta já tinha sido feita faz tempo. O que os portugueses faziam? Levavam boa parte da riqueza para Portugal. Fala a verdade. Né? Se a democracia existe mesmo. Se a liberdade que se prega em versos e prosas aí é real. Fala a verdade. Né? Então, se nós falássemos a verdade, tanto no ensino particular quanto no ensino público, nós teríamos jovens muito mais bem preparados, com convicções diferentes, idealismos diferentes. Mas nós mentimos para os jovens. Eu nunca menti. Eu dei palestra para mais de 350 mil pessoas, graças a Deus, sobre prevenção às drogas e recuperação de jovens usuários. E dentro da minha palestra, eu enfatizava muito o fator família, como eu faço até hoje. Célula primordial de uma sociedade saudável. Nunca vou mudar isso. A família tradicional e as famílias opcionais também, né, desde que sigam os preceitos legais da nossa Constituição Federal e respeitem os direitos dos outros. Porque eles reivindicam muito o direito e não respeitam o direito dos outros. De quem quer preservar uma família tradicional, por exemplo. Muitos por aí é uma não respeito. Então, gente, vamos trabalhar em cima disso. Eu procuro enfatizar muito isso. Nas minhas palestras, quando era palestrante, e agora nas minhas postagens. Sabe? Famílias fortes, sociedade forte, politizada, preparada. Né? E que aprenda nas escolas a verdade. A verdadeira história. Essa questão de regime militar, a verdadeira história. Quem é quem não é. Os erros que os militares cometeram, os erros que os guerrilheiros cometeram, os idealistas cometeram. Né? Então, sabe, tem situações e situações. O jovem precisa saber. Por exemplo, o jovem precisa saber que tinha por exemplo, um tenente, vou dar um exemplo. Tinha um tenente que estava no estrito cumprimento do dever legal. Ele representava o Estado. E tinha um capitão revoltado com a tropa dele
revoltado, tentando mudar o país, era idealista. Esse capitão foi e matou o tenente, porque era oficial. Matou todo mundo, mas matou o tenente. Pelo idealismo dele e do grupo dele. Aí eu pergunto, tem que mostrar para o jovem, o que vocês acham? Né? Quem que estaria certo, quem que estaria errado? O que o país vivia naquele momento? O que se passava naquele momento? Né? Que culpa tinha naquele processo todo Mendes Júnior? Né? Que era um jovem, tinha experiência nenhuma. Né? Qual que era o papel daquele capitão Lamarca? Tem que se, sabe, mostrar a realidade. Agora, ficar enfeitando o pavão, ficar jogando confete, aí não adianta. História, é o que aconteceu e pronto. Certo? Essa é a realidade. Gente, um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.